estamos na Escola Luiz Berato de Carvalho, nossa aula de Geografia. Sou professora Érica, para as turmas de nono ano A e B, e a gente vai falar sobre economia global, os transnacionais, página 20 até a 23. Então, eu escolhi essa imagem para retratar o conteúdo de vocês, tá? Primeira parte, porque a gente vai ver que nos últimos anos o comércio internacional cresceu extraordinariamente, segundo os dados da Organização Mundial do Comércio, a OMC. A gente vê que em 1950 o intercâmbio comercial mundial era de 64 bilhões e em 2016 atingiu a marca dos 16 trilhões de dólares, tá? Isso foi efeito com a atual fase que o mundo vive da globalização, que a gente estudou na aula passada, nos últimos anos, tá? Essa fase da globalização possibilitou esse crescimento. Alguns fatores foram decisivos para que isso ocorresse, tá? Entre eles, a melhoria nos meios de transporte, de comunicação, a diminuição dos custos e dos fretes, o rápido crescimento da população mundial nos últimos 60 anos, também o aumento do rendimento de muitas famílias, a entrada de novos países no comércio internacional mundial e a liberação das regras comerciais. Mesmo com todos esses fatores, a gente vai ver que o comércio internacional ele continua apresentando desigualdades marcantes, enquanto a Europa Ocidental e a América do Norte e parte da Ásia, que são os principais polos da economia global, tem grande participação no comércio mundial. A gente vai ver que muitos países da América Latina e da África, por exemplo, ocupam posições marginais, tá bom? Com reduzidos fluxos, tanto de importação como de exportação. Em parte, isso se explica pela maior capacidade de produção e de consumo dos países cuja industrialização é mais desenvolvida, e pelo fato de muitos desses países eles manterem barreiras comerciais que impedem a entrada de produtos mais baratos, principalmente agropecuários, que vêm dos países subdesenvolvidos e emergentes, tá? A gente vai falar um pouco sobre as transnacionais. Então, o que são as transnacionais? São empresas com alto nível de organização que atuam dentro e fora do território de seu país de origem, por meio de filiais que são espalhadas pelo mundo. Nessa imagem aí, a gente tem alguns exemplos, né, de transnacionais que vocês conhecem, como a Coca-Cola, a Heineken, Sony, a Nokia, tá bom? A gente vai ver que, embora existam inúmeras transnacionais originárias de países emergentes, como exemplo, no livro de vocês tem as brasileiras Petrobras e a Vale, que tem sede no Rio de Janeiro e que atuam em mais de 25 países, tá bom? A maioria dessas empresas e as mais poderosas, elas estão cedidas, tá? Em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, a França, o Reino Unido, tá bom? Então, essas empresas transnacionais, além de expandir o mercado consumidor, eles também buscam benefícios, tá? Como mão de obra barata, isenção de impostos, doações de terrenos e de outros incentivos que são oferecidos pelos governos dos países, tá bom? A gente vai ver que as transnacionais também são responsáveis por uma nova forma de produção, que é esse que eu vou mostrar na imagem, a fábrica global, que surge a partir de 1980, e a gente tem alguns pontos que fazem parte dessa fábrica global, como a fragmentação da produção, tá? Aproveita-se de vantagens que as diferentes partes do espaço mundial eles oferecem, tá? O processo de produção passa a ser mundializado, isto é, possui unidades de produção complementar em vários países, tá bom? Então, o produto, ele pode, como um computador, um carro, ele pode ser produzido por diferentes países, tá? Uma primeira parte em um país, a segunda parte em outro e a montagem ser feita em outro país, então foi fragmentado esse processo de produção. E tudo isso a gente vai ver que na busca, tá? Tanto de aumentos para essas empresas, como também
eles visam, tá, diminuir os custos, tá, e em busca também de mão de obra, tá bom? Então, tudo isso faz parte da fábrica global. E na próxima aula a gente vai dar continuidade a esses assuntos, falando sobre trabalho, tá? A gente vai ver quais são os impactos que tudo que a gente fala hoje sobre o mercado de trabalho trouxe nos últimos anos. Então, nossa aula é essa. Bons estudos. Façam atividade que eu vou enviar para o grupo, tá? Qualquer dúvida me chama no privado e até a próxima aula.